Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Leitura de conteúdo em História essa semana, a parte 2 sobre a Guerra Fria. Acordos rompidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Inglaterra tiveram um aliado muito importante na luta contra a Alemanha, o governo comunista da União Soviética. Os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra repudiavam o comunismo, mas, para vencer a Alemanha, eles necessitavam das forças militares soviéticas, o Exército Vermelho. Assim, durante a guerra, os três países tornaram-se aliados. Em 1943, na Conferência de Teherã, e no início de 1945, na Conferência de Yalta, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, e o líder da União Soviética, Joseph Stalin, conversaram sobre o futuro da Europa após a guerra. Nas duas reuniões, eles chegaram a vários acordos, como a criação da Organização das Nações Unidas, ONU, e a divisão da Alemanha em 4 áreas: soviética, inglesa, francesa e estadunidense. Stalin exigiu que os países do leste europeu, Bulgária, Romênia, Polônia, Hungria e Tchecoslováquia, tivessem governos favoráveis à União Soviética. Roosevelt e Churchill concordaram. Ao final da guerra na Europa, ocorreu uma terceira reunião, a Conferência de Potsdam, na Alemanha. O primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, e o novo presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, não se mostravam dispostos a cumprir os acordos anteriores. Eles não queriam que os países do leste europeu ficassem sob a influência soviética. Dias depois do encontro em Potsdam, os Estados Unidos lançaram uma bomba nuclear sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. Declarações de guerra. Winston Churchill, em 1943, usou uma expressão que ficou muito conhecida. Uma cortina de ferro abateu-se sobre o continente. Nessa referência à Europa, ele criticava a dominação soviética sobre o leste europeu, e os países aprisionados em uma cortina de ferro também era uma crítica ao comunismo. Mas o discurso mais duro contra a União Soviética e o comunismo foi proferido pelo presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, um ano depois. O discurso ficou conhecido como Doutrina Truman. Para ele, o mundo estava dividido em 2 sistemas que abrangeriam aspectos políticos, econômicos, sociais e ideológicos. Foi nesse contexto internacional que teve início a chamada Guerra Fria. Era uma guerra política e ideológica, mas sem o calor das armas. Cada lado se autoelogiava e criticava o outro. O Plano Marshall. O governo dos Estados Unidos queria manter como aliado um conjunto de países capitalistas na Europa. Assim, em junho de 1947, o governo estadunidense anunciou o Plano Marshall, um plano de ajuda financeira. Bilhões de dólares foram emprestados a 16 países da Europa Ocidental: Inglaterra, França, Itália, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Bélgica, Grécia, Áustria, Turquia, Noruega, Islândia, Suécia, Suíça, Dinamarca e a futura Alemanha Ocidental. O Plano Marshall tinha o objetivo de reconstruir as economias capitalistas. Com os empréstimos recebidos, os países europeus poderiam importar produtos das indústrias dos Estados Unidos. O Japão também recebeu financiamento para recuperar sua economia. Observe que isso beneficiaria a própria economia estadunidense. Mas o grande objetivo do governo dos Estados Unidos com o Plano Marshall era impedir a expansão do comunismo em sua área de influência, a Europa Ocidental. Os Estados Unidos, desse modo, formaram um sólido bloco de aliados contra a União Soviética e o comunismo: os países capitalistas da Europa Ocidental, o Japão e a América Latina. Em 1949, os Estados Unidos, o Canadá e países da Europa Ocidental fundaram a OTAN. Tratava-se de um pacto militar. Se um dos países da OTAN fosse atacado por um país inimigo, todos os outros deveriam defender o aliado. A Guerra Fria tornava-se cada vez mais quente. Agora, como atividade avaliativa, vocês têm algumas questões para responder. São 5 questões. Explique o que foi a Conferência de Yalta, a Conferência de Potsdam, o que foi a Doutrina Truman, o Plano Marshall e explicar o que é a OTAN. Para responder essas 5 questões, vocês podem recorrer a esse vídeo e também as explicações da professora que já estão no grupo. Se precisarem, é só me chamar. Fique em casa, bons estudos!